E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo desse canal. E hoje nós vamos iniciar meio que uma série aqui que nós vamos ter de alguns vídeos falando um pouco sobre a Bíblia, dando algumas pequenas bases. Eu logo aviso que esse vídeo aqui é uma espécie de tira-gosto, assim, como eu até cheguei a falar já em alguns vídeos aqui nesse canal. Eu não sei de tudo, obviamente, ainda tenho muita coisa a aprender, então nós estamos aqui juntos nessa caminhada de aprendizado e eu não quero, até por vezes em alguns assuntos, nem ter tanta experiência suficiente para trazer para vocês. Eu não quero correr o risco de, na minha tentativa talvez de ir além do que eu ainda sei o que eu sei agora, trazer coisas que não são tão corretas. Então eu prefiro até usar desse método, dessa situação, de trazer essa base, mais de trazer aqui outras recomendações de pessoas que estão muito mais tempo que eu aqui, que tem muito mais experiência nessas áreas para poder falar sobre isso com muito mais propriedade, e aí você então poder visualizar isso através delas e ouvir elas e aprender com elas também. Então a gente está aqui aprendendo juntos. Então eu vejo essa série de vídeos aqui nem tanto como aulas em si, mas como uma forma de abrir as portas para esses assuntos, para poder trazer esses assuntos meio para a nossa mesa de conversa, para a nossa reflexão aqui. E trazer aqui, então vai ter aqui na descrição, vai ter aqui no vídeo algumas recomendações de vídeos que vão aprofundar mais um pouco do que é trazido aqui, né? Para mais a fundo, porque isso aqui é só meio que uma porta de entrada, né? Então você vai depois mergulhando nas profundidades de cada detalhezinho. Então acho que é importante deixar isso aqui claro. Isso aqui é uma porta de entrada, né? Então é um mundo vasto de conhecimento que você pode, por sua conta, entrar mais profundamente nele. Porque a minha ideia é só dar uma espécie de empurrãozinho pra gente ir mais a fundo nesse conteúdo. Então acho que é interessante fazer essa descrição rapidinho aqui, só pra gente iniciar bem o assunto. E é isso, né, gente? Então vamos lá pro episódio de hoje. Nós estamos iniciando aqui falando sobre a Bíblia, nossa maravilhosa Bíblia, e um pouco de como a Bíblia foi inspirada, foi formada, né? Como ela foi, essas questões aí que são interessantes a gente refletir sobre isso, né? Eu acho que um dos pontos que a gente precisa entender, que já fica aqui pra gente refletir sobre isso, é que a Bíblia não caiu pra gente do céu. Deixa eu até ver se eu acho aqui, ó. A Bíblia não caiu pra gente do céu assim, né? Tipo, pá, Deus jogou a Bíblia assim, com a capa preta e tudo, aquela coisa, né? Toda diagramadinha assim, toda. Caiu do céu sem Bíblia, pô, prontinho, não foi assim que aconteceu. Né? Então teve todo um processo para que a gente hoje pudesse ter essa Bíblia aqui nas nossas mãos, né? Ou de outras versões e tudo mais. Então, isso já é uma coisa que a gente precisa de zero começar assim. A Bíblia não caiu do céu assim, tudo prontinho, né? Outro ponto interessante também é que não necessariamente, irmãos, a Bíblia foi toda ditada, né? Então Deus chegou para alguém assim, foi ditando tudo e a pessoa foi escrevendo assim. Tanto é que em muitos livros e textos nós temos inclusive características de cada autor, né? Então Deus utilizou dessas particularidades de cada autor, não foi simplesmente um ditado, né? Então, claro, a gente tem passagens que são visões ou que são coisas um pouco mais, que a gente poderia dizer que são mais ditadas assim, mas no geral não é tanto isso. Né? Então a gente tem autores inspirados pelo Espírito Santo que escreveram esses livros. E aí é isso, né? Então a gente tem os principais autores no Antigo Testamento, que é Moisés, que escreve lá o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E a gente tem outros autores ali no Antigo Testamento. Como que funciona esse processo de identificar esses livros e de ter a confiabilidade, né? De juntar esses livros como no Antigo Testamento, no caso no Antigo Testamento inicialmente, né, formando esse cânon, que são esse conjunto, e deve aparecer aqui em algum momento no local da tela a definição rapidinho para a gente do que significa cânon, porque é interessante a gente entender um pouquinho disso daí. Eu tinha anotado aqui, mas não está aqui. Vai aparecer na tela aí para vocês mais especificadamente o que significa cânon, só para a gente seguir bem na conversa aqui. Então forma-se o cânon, tem alguns critérios que se usam, que se usaram para conferir e para poder ver se esses livros eram aceitos ou não como livros de fato inspirados por Deus e livros de fato que fazeriam parte do que é o cânon, né, da Bíblia, que é a Bíblia em si. E aí tem alguns critérios que são usados para isso, né? Não é qualquer um que chegar lá, qualquer escrito e fala, não, que Deus me falou isso aqui, você bota aí junto com a Bíblia aí, que é isso aí. Não era assim, né? Então tem alguns critérios que foram levados em consideração. Teve muitos conflitinhos ali, teve muitas reuniões e concílios para poder definir qual livro de fato ia fazer parte, qual livro não ia fazer parte. Tanto é que a gente tem vários livros que não fazem parte da Bíblia, né?
ou alguns que fizeram e não fazem mais, tem várias coisas desse tipo. Tem os livros que a gente chama de apócrifos, que são alguns livros que foram escritos no período interbíblico, porque ali entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, a gente tem um período aí de 400 anos, que alguns chamam de silêncio de Deus, por assim dizer, onde meio que, né, como se Deus tivesse ficado em silêncio, mas Deus fala de outras maneiras. E a gente tem vários livros que foram escritos nessa época, mas que não, grande parte deles, eles não foram aceitos e foram entendidos como apócrifos, como não inspirados por Deus. Eles até podem, em alguns casos, servir como fonte histórica, mas não foram entendidos como inspirados por Deus para fazer parte das Escrituras, né? Então foi um processo longo, foi um processo que não foi tão fácil. Para que a gente tivesse a Bíblia que a gente tem hoje aqui, foi anos e anos, né, de muita conversa, de muito questionamento, de muito estudo, e para que a gente pudesse, e muitos critérios, no Novo Testamento também a gente tem alguns critérios, né, para que os livros fossem aceitos. Deve aparecer também na tela para vocês um pouco disso, deve ter uns slides aí que vão facilitar mais o nosso entendimento. Se quiser, você pausa e dá uma olhada também. Mas tem alguns critérios, alguns deles no Novo Testamento, por exemplo, é que teria que ter, o autor ali teria que ser ou um dos apóstolos ou tivesse uma ligação muito próxima com os apóstolos, então não era qualquer um que era aceito naquilo ali. Tinham que ser cartas que tinham já escrito, que tinham um conhecimento da maioria das igrejas ali, das comunidades. Não podia ser só um de uma comunidade só, ou que ninguém nunca tinha visto, já era coisa que era de costume das comunidades ali, então isso tudo facilitava nesse processo. Então foi um processo que não foi tão simples, não foi tão fácil. E a gente pode pensar, caramba, esse processo tão complexo, vai ter vídeo aqui, tem vídeo, deixar vídeo aqui bem mais completo para você entender. Aqui eu dei uma resumida de resumidão, assim, né? Então, básico do básico, vai ficar aqui na descrição o link para você aprofundar mais. Mas o que acontece? A gente pode pensar assim, uma das coisas que a gente pensa assim, mas poxa, né, esse processo foi um processo tão, não foi fácil, homens ali dentro desse processo, a gente sabe que homens têm a capacidade natural de falhar. Como é então que a gente pode, até a Bíblia aqui, como é que a gente pode confiar que a Bíblia é de fato a palavra de Deus? Como é que a gente pode confiar que o que a gente tem aqui é de fato a Bíblia, do jeito que tinha que ser? Como é que a gente pode confiar que isso aqui de fato é inspirado pelo Senhor? E uma das respostas está aí na... Tem uma bugada aqui, gente, calma aí. E uma das coisas que eu confiar nas Escrituras, por exemplo, na inerrância das Escrituras, é crer no Senhor, é crer que Deus estava, durante todo esse período, agindo em meio a essas decisões, conservando a palavra dele. O fato de nós termos essa Bíblia aqui já mostra um milagre de Deus, porque conservar esses escritos, fazer isso tudo ser junto e conservado, isso aqui foi muito sangue, suor e lágrimas para isso aqui acontecer. Então só isso já é um grande milagre de Deus, a gente poder ter isso. Então a gente pode confiar na Bíblia e na Bíblia que a gente tem hoje, confiando no nosso Deus, confiando que Ele estava no meio desse processo. Apesar de Ele ter usado homens no meio desse processo, Deus e o Espírito era quem estava guiando todo esse processo. Seja na escrita, seja no momento de escolha, de julgamento das pessoas ali para ver quais livros iam ser escolhidos ou quais não iam ser entendidos como livros pertencentes de fato ao cânon. Então a gente pode ter essa confiabilidade na Bíblia confiando no Senhor, que a inspirou e que a tornou possível com esse milagre que a gente tem em mãos hoje em dia com muito mais facilidade e que a gente por vezes não valoriza, diga-se de passagem, né? Então esse é um dos fatores, né? E aí também entra a coisa da inerrância. Mas como eu posso crer que a Bíblia é inerrante? Mas a Bíblia é inerrante? O que você precisa entender da inerrância é o seguinte, né? A Bíblia é inerrante, quando a gente fala isso, a gente está falando da Bíblia original, né, escrita. Porque outra coisa que você precisa lembrar, talvez você não saiba, não sei, a gente está falando para vários públicos aqui, é que, irmãos, a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia, os textos ali, né, não foram escritos em português, né? A língua original dos textos bíblicos não é português. Uma boa parte ali do Novo Testamento em grego, tem hebraico, aramaico e tal. Não era português, né? Então, isso aqui é uma tradução. Por exemplo, aqui eu tenho uma NAA, né? A Nova Almeida Atualizada, muito interessante por sinal. E a gente tem uma série de outras traduções. Então, quando a gente fala que a Bíblia é inerrante, a gente não está falando que a tradução é inerrante. Tanto é que as traduções por vezes erram. A gente tem alguns estudiosos mais do grego, do hebraico, por vezes percebem que em algumas Bíblias tem alguns erros de tradução. Por que isso acontece? Porque por vezes quando a gente está falando de traduzir alguma coisa, a gente pode ter termos em uma língua para nomear determinada coisa, que a gente não tenha um termo que consiga trazer totalmente sentido em outra língua, entendeu? Então até no inglês e no português isso acontece por vezes. Tem termos em inglês para determinadas coisas que a gente não consegue achar um termo idêntico em português que defina totalmente o que aquilo quer dizer.
Então é isso, quando a gente fala que a Bíblia é inerrante, nós não estamos falando que as traduções são inerrantes. Então nas traduções, por vezes acontece com os erros. É interessante porque, por vezes, uma Bíblia ela acerta muito num ponto na tradução, mas falha um pouquinho em outro. E já tem uma outra Bíblia que, por vezes, acerta no ponto que a outra falhou, mas erra no ponto que a outra acertou. Por isso que é até interessante quando a gente está lendo sermão, coisa assim também, para produzir sermãos, coisa assim, a gente vai tratar disso mais à frente aí. É legal, por vezes, a gente ter mais de uma tradução bíblica, né? Da Bíblia, para que a gente possa consultar e comparar e tal. E também, hoje em dia facilita um pouco disso, porque a gente tem muitos aplicativos da Bíblia que você facilmente consegue ter várias versões ali, muito mais facilmente, até de graça aí. Então facilita muito também. Então, por você não pode ter várias versões físicas da Bíblia, que custa um pouco mais, você pode, por vez de graça, você ter acesso a várias versões da Bíblia online ou em algum aplicativo assim. Coisa que ajuda também nas suas consultas e tal. Mas é isso, a inerrância, da mesma forma, é um exercício de fé também. A gente crê que a Bíblia é inerrante porque a gente crê nesse Deus que guiou tudo aquilo ali, que fez com que tudo fosse completo e pudesse acontecer. E quando a gente olha toda essa narrativa bíblica e como as coisas vão se encaixando de forma tão linda e maravilhosa, a gente percebe que homens não teriam a capacidade de fazer isso dessa forma como aconteceu. A gente vê que escritos que por vezes foram escritos em épocas muito distantes, pessoas que não tinham o mínimo conhecimento da existência uma das outras, mas que escreveram coisas que se conectam tão bem. Então realmente é quase que inexplicável, a não ser o fato de que é um milagre do Senhor e a ação do Senhor ali. Então a gente pode crer na inerrância, na inspiração da Escritura, porque a gente crê que o Senhor guiou esse processo e fez e conservou para que a Bíblia continuasse a existir, para que esses escritos pudessem existir e tudo mais. E sobre a confiabilidade dos escritos, a confiabilidade das escrituras, assim, dos escritos, a gente tem muitos especialistas que vivem estudando nessa área para poder trazer ali as comprovações de que a gente pode confiar nesse texto, até porque tem muitos manuscritos, né? Então isso facilita um tanto, tem vários manuscritos conservados que podem ser consultados, então isso facilita um tanto para que se tenha, né, essa confiabilidade da originalidade do texto, se o texto não foi muito mexido, se não foi alterado e tal. Inclusive na sua Bíblia você pode perceber em alguns momentos que tem algumas passagens que estão entre parênteses, né, muitas vezes. Porque por vezes são passagens que talvez possa haver alguma dúvida sobre, porque talvez ela apareceu, teve alguns manuscritos que ela talvez não tenha aparecido. Então isso acontece, mas você pode pensar, então eu não posso confiar naquela passagem. Geralmente na nossa Bíblia que a gente tem, nessas passagens onde isso acontece, não são nada assim de grande alarde, porque não são passagens que envolvem coisas essenciais da nossa fé. Então são coisas que não fazem muita diferença assim para nossa fé se elas não estivessem ali, e não fazem tanta diferença se elas estão ali. Então dá pra gente confiar nas escrituras que a gente tem, e tem muitas pessoas que trabalham aí nesse estudo para cada vez mais poder assegurar, né, de que nós temos esse texto e que esse texto é confiável, inerrante e palavra de Deus. A Bíblia que a gente crê, temos evangélica, é diferente da Bíblia católica, tem umas tretas aí, umas questões de como tudo isso aconteceu. E como eu falei, esse vídeo aqui não vai dar muito para entrar nesse ponto. Vai ter vídeo aqui embaixo que você pode entender um pouco melhor como funciona essa questão, porque a Bíblia católica tem alguns livros que a Bíblia evangélica protestante não tem, e quais são as questões por trás disso tudo aí. Então vai ter vídeo aqui, vai ter vídeo mais precisamente sobre essa questão da inspiração, da inerrância e desse processo do Senhor aí, desse milagre que nós temos e podemos ter em nossas mãos, que é tão maravilhoso, né? E que a gente possa também aprender a valorizar tantas pessoas que sofreram para que a gente pudesse ter isso aqui nas nossas mãos. Então assim, é um privilégio gigantesco a gente poder ter a Bíblia nas nossas mãos, a gente poder compartilhar e ouvir cada história aqui expressa, cada ensinamento maravilhoso aqui expresso, e que tem tantas camadas, né, que é algo belíssimo, de fato, algo maravilhoso, não tem muito o que dizer, é maravilhoso. E é isso, eu acho que eu não esqueci de nada, eu espero que não, vai ter alguns slides talvez aí também confere melhor. Na verdade, eu percebi na edição que sim, eu esqueci de alguma coisa que eu acho que é interessante mencionar rapidamente aqui. É que, por exemplo, quando a gente está lendo a Bíblia, acontece algumas vezes de a gente achar ou perceber que alguns textos parecem se contradizerem, parece que um texto anula o outro, ou que eles estão se contradizendo, né? Estão entrando em uma zona de conflito ali. E na maioria dos casos que a gente tem, ou se não em todos os casos, é na verdade o fato de que é um erro de percepção nossa.
né? E que na verdade, na maioria das vezes, eles na verdade não se contradizem, pelo contrário, eles em grande parte se complementam. Em alguns casos, eles só estão trazendo pontos de vista diferentes sobre a mesma coisa, né? E se complementando e não necessariamente se anulando. E em outros casos, o que acaba acontecendo é a gente que não está entendendo bem o sentido que está sendo trazido ali. Então, na maioria dos casos, o que acaba acontecendo é isso. Então, não é em si a Bíblia se contradizendo. Em maioria das vezes é ou se complementando as ideias, só que de maneiras diferentes, ou é a nossa percepção ali que não está muito adequada. Acho que uma lembrança assim que eu tenho leve assim como exemplo talvez é a questão do livro de Tiago, por exemplo, que por vezes algumas pessoas podem achar que ele se contradiz um pouco com aquilo que Paulo traz, já que Tiago fala sobre a fé sem obras é morta, né? Fala um pouco mais sobre a questão de obras ali, e na verdade o que a gente pode perceber é que não contradiz Paulo, talvez na verdade se complementam, porque o livro o que Tiago está nos trazendo é que a fé genuína traz obras, né? Então a gente é salvo pela fé, a gente é salvo pela graça do Senhor, como Paulo diz em muitos momentos, e essa graça que nos atinge, essa fé que a gente tem no Senhor, essa fé salvadora no Senhor que nos redime, que nos traz para perto dele, transforma a nossa vida e faz com que a gente agora possa ter frutos do Espírito e a gente possa ter frutos, e esses frutos têm a ver com essas boas obras. Então, quando Tiago lá fala que a fé sem obras é morte, Tiago está dizendo, não está anulando a questão de a gente ser salvo pela fé no Senhor, mas que essa fé que nos salva gera em nós uma mudança, que vai gerar boas obras, que vai gerar uma nova atitude nossa. Então a gente começa a perceber que na verdade não se anulam, mas que se complementam, né? Estão dizendo sobre coisas muito próximas, parecidas, talvez com ideias ali aqui um pouco diferentes, mas que na verdade no fim da parada é quase que a mesma coisa, né? Então a fé sem obras é morta, porque a fé que nos salva gera uma verdadeira mudança, que vai gerar obras genuínas. De nada adianta só a gente dizer que tem fé se a nossa fé não gera nenhuma mudança. Então basicamente isso está dizendo ali, né? Mas outro dia inclusive a gente entra mais a fundo aí no livro de Tiago. Mas acho que isso é interessante a gente perceber e entender que não a maioria das vezes, ou em todas as vezes, quando a gente pensa que na verdade há uma contradição, não há. Na maioria das vezes é um erro de percepção nossa sobre aquele texto, sobre aqueles textos, e que na verdade, na maioria das vezes, na verdade, eles estão falando sobre a mesma coisa de formas diferentes e se complementando e não se contradizendo. Então acho que é um toque legal aí pra gente refletir. Mas, gente, é isso. Espero ter te ajudado de alguma forma a entender um pouquinho como funciona esse processo. Acho que é interessante a gente entender um pouco sobre esse assunto. A gente pode pensar, mas eu sou cristão, confio na Bíblia, nunca duvidei, né? Eu acho que é interessante, que a gente tem que fazer um exercício de pensar, de refletir, de saber as coisas. E porque, querendo ou não, em muitos momentos da nossa vida, no nosso dia a dia, a gente pode nos deparar com pessoas que nos façam esse tipo de pergunta, né? Não é tão incomum assim você talvez se deparar com alguém no seu trabalho, alguém aí na rua, alguém sei lá onde aí, e você se deparar com pessoas que vão fazer esse tipo de pergunta, mas como que eu vou confiar na Bíblia se foi um processo feito por homens, mas foram homens que escreveram, mas como que aconteceu isso, né? O livro caiu do céu assim do nada, como que eu posso confiar que isso é inerrante, como é que eu posso confiar, né, ter certeza de que eu posso confiar nesse livro? Então, esse tipo de questão e questionamento, que é válido, a gente tem que parar de ficar reprimindo esse tipo de questionamento, porque a gente entende, tudo bem, é bom, é importante que a gente tenha esse senso crítico e que a gente tenha capacidade. Então acho que é isso, acho que é interessante pra gente finalizar isso aqui. A gente por vezes pode pensar que é um conhecimento que a gente não necessita nos aprofundar ou entender, mas a gente como cristão por vezes é interessante saber isso, até pelo fato de que por vezes, como eu mencionei, muitas pessoas podem vir a nos questionar acerca desse tipo de coisa, totalmente válido, e é interessante a gente poder ter a capacidade de trazer essas respostas. É ruim quando a gente não consegue trazer essas respostas, e é importante a gente estar preparado e munido disso aí. Então, vou, como já falei, deixar aqui nos comentários, na descrição e tal, alguns vídeos de alguns canais que eu recomendo bastante sobre esse assunto. Então, por favor, se você gostou e quer